Nós sabemos nós já sabemos, né? Temos aprendido que somos espíritos e que como espíritos não fomos criados no momento que o nosso corpo foi criado. Quando o nosso corpo foi criado, quando o óvulo da nossa mãe foi fecundado no seu ventre, o espírito que somos já existia. Então nós não começamos ali, nós começamos muito antes. Então, para a gente entender esse fluxo, vamos dizer assim, a gente está no plano espiritual, a gente se prepara e nasce aqui na Terra. Nasce, o organismo vai se desenvolvendo e nós vamos vivenciando experiências. E depois de vivenciar várias experiências, nós desencarnamos. E o nosso desencarne é o retorno à pátria espiritual. Chegando lá, o espírito normalmente, nós estamos dizendo de uma forma geral, né, gente? É claro que há variações de acordo com a condição e as necessidades. Mas de uma maneira geral, o espírito retornando, ele vai fazer uma avaliação de como foi a sua encarnação. Ele vai pensar, ele vai lembrar das experiências que ele vivenciou. E é interessante porque hoje, na nossa época, nós dizemos que ninguém tem memória, ninguém guarda as coisas, esquecemos todas as coisas, não é assim? Mas as experiências que o espírito que somos vive nunca são esquecidas. Elas estão registradas no nosso perispírito, que é o corpo do espírito, o corpo espiritual, né? Vamos dizer assim. Então, chegando lá, a gente tem possibilidade de recordar cada situação que a gente vivenciou com riqueza de detalhes. Por exemplo, imaginemos que num determinado momento a gente discutiu com um amigo, brigou com um amigo. A gente vai ser capaz de lembrar detalhes, cheiros, pensamentos, sentimentos que tivemos naquela briga. Para quê? Para que o espírito tenha recursos para avaliar como ele agiu. Ele agiu bem ou ele agiu mal? Ele aproveitou ou ele não aproveitou a oportunidade? Então, as coisas que nos marcaram, que nos sensibilizaram, com toda certeza esse espírito vai recordar, né? Claro que não é exatamente imediatamente após o desencarne. Depois que ele já começa a se estabelecer no plano espiritual, mais tranquilo, já compreendendo a dinâmica da vida espiritual, ele vai fazer essa avaliação. Bom, feita a avaliação, o espírito já sabe onde que ele avançou e onde ele não deu conta, não é isso? E em função disso, então, ele vai começar a pensar uma nova existência, uma nova encarnação, para vivenciar novamente as experiências e continuar sua caminhada evolutiva. Eu queria perguntar se todo mundo entendeu até aqui a nossa fala. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Está tranquilo? Muito bem. Então, por que a arte de renascer? Porque viver no plano físico, não vamos dizer que seja uma tarefa difícil, mas não é das tarefas que nós temos a mais fácil, né? E não é a mais fácil, não porque a vida vai exigir de nós um esforço sobre-humano, mas porque a gente não se empenhou no projeto que foi feito para a nossa encarnação. André Luiz, no segundo livro da sua série, Os Mensageiros, ele está na colônia Nosso Lar, no local chamado Centro de Mensageiros, que é onde prepara-se médiuns para vir para a Terra, para vivenciar experiências aqui, ou seja, para cumprir uma missão. E missão todos nós temos, médiuns ou não, todos nós temos, aliás, várias missões, né? Mas se a gente olhar direitinho, se a gente olhar com calma, se a gente observar bem a nossa vida, nós vamos identificar o ponto essencial que o espírito precisa trabalhar. Às vezes as pessoas perguntam, não sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Não sei para que a gente nasce aqui. Não sabe porque não parou para pensar. Então, se a gente olhar para dentro de nós,
se a gente observar as experiências que a vida prepara para nós, que nós já vivenciamos e as que estamos vivenciando, nós vamos identificar qual é o ponto que o Espírito tem que trabalhar nessa encarnação. O ponto principal, a gente vai identificar. Não é difícil de identificar, mas a gente tem que olhar, tem que observar, para a gente poder entender, né? Ver o que a gente precisa fazer. Então, o Espírito vem para vivenciar as experiências, e lá no Centro de Mensageiros, André Luiz vai começar a conversar com diversos espíritos que lá estavam assistindo a uma palestra. Terminada a palestra, eles começam a conversar. E à medida que André Luiz vai conversando com esses espíritos vão revelando a André Luiz as experiências que eles tiveram. Muitos deles, desde a preparação antes de encarnar. Qual o objetivo da encarnação? Qual a principal atividade da encarnação, a principal tarefa? Foi planejado lá no plano espiritual. E esses espíritos sabiam desse planejamento. Às vezes pediram, outras vezes não tinham condições de pedir. A espiritualidade planejou, mas apresentou: está aqui, fulano, a sua encarnação vai ser assim, você aceita? E eles aceitaram e vieram. E detalhe, dos que André Luiz entrevistou, claro, não são todos, ele está nos mostrando, dando exemplo das dificuldades, para que o espírito possa, para os encarnados possam aproveitar melhor a oportunidade. Então ele trouxe exemplos de espíritos que falharam, que fracassaram. E aí é unânime nos relatos, quando a gente observa, que os espíritos fracassam, não porque a encarnação é muito difícil, de novo, nós já falamos isso lá no início, mas porque eles não se envolvem naquele planejamento, eles não se envolvem no programa que foi feito. Então vem, nasce, a vida vai conduzindo o encarnado para as experiências que ele tem que vivenciar, e ele, através do livre-arbítrio, escolhe outros caminhos. E não faltam alertivas, são muitas as alertivas para ele seguir aquele caminho que foi o planejado para ele. Mas nos envolvemos com as facilidades da vida e distraímos do nosso planejamento encarnatório. Vamos pensar? Viramos o ano aí agora, né? Começando 2025. Qual foi o grande sonho das pessoas ao final do ano passado? Para quê? Para que ganhar na Mega Sena? Para que ficar milionário? Para comprar tudo que quiser. Para que comprar tudo que quiser? E que mais? Para ficar na mordomia, para não trabalhar nunca mais. Acredito que poucos vai ajudar em alguém. Alguns até dizem, né? Eu quero ganhar porque eu vou ajudar a tal e tal instituição. Mas antes dele ajudar aquelas instituições, ele vai ajudar a si próprio. Certo? Então fracassaram porque se desviaram do objetivo. André Luiz está relatando a vida dos médios. Mas, gente, é para todos nós a mesma coisa. Não tem diferença. Todos nós vivemos a mesma situação. Chegando aqui, nos desviamos. Queremos vida boa, queremos tranquilidade, queremos alegria, queremos curtir a vida. Nada nos impede de viver a vida. Mas não vamos esquecer qual é o objetivo. Para que nós viemos? Não viemos para passear, não viemos para gozar, mas eu posso passear, eu posso gozar. Mas não esquece do objetivo. Continua trabalhando o objetivo. Certo? Então não tem nada contra viver bem, tem contra não aproveitar as oportunidades que a vida oferece ao Espírito. Então viver aqui, renascer na Terra, exige uma arte, vamos dizer assim, exige de nós uma certa habilidade para que a gente consiga aproveitar e cumprir o nosso planejamento encarnatório. E como que a gente vai fazer isso aí? Essa parte agora que nos interessa. A minha parte na tarefa era até aqui. Daqui para frente agora é com vocês. Vocês vão dizer como é que vão fazer isso. Vamos? Vamos juntos? Muito bem. Uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar no nosso coração, desapego. Desapegar, gente. Mas eu gosto tanto da minha casa,
Eu gosto tanto daquela roupa azul, verde, amarela que eu tenho. Eu gosto tanto do meu carro, da minha bicicleta, do meu relógio, do meu celular. Gosto tanto disso. Tudo isso é acessório. Pensando no espírito imortal que veio viver experiências. Tudo isso é acessório. Não é o mais importante. Pode ter, mas não é o mais importante. Então começar a desapegar, porque o apego desvia a nossa atenção do objetivo. E se desviar a nossa atenção, a oportunidade passa e a gente perde. Então desapegar das coisas, mas também desapegar dos hábitos. Quais os hábitos que a gente tem? O que a gente vai repetindo na nossa vida com frequência? Onde que é o seu banheiro? Posso ir lá um minutinho? Vocês me dão só um segundinho? Aqui? Esquerda, direita, aqui lá, depois gente, só um segundinho, por favor. Esse aqui. Pessoal, peço desculpas a vocês, mas eu estou com um problema de saúde, que a hora que dá vontade de um banheiro eu tenho que ir, se eu não for, uma coisa comum, né? Mas então, continuando. Desapegar das coisas materiais e desapegar dos nossos hábitos. Nós temos hábitos que vamos repetindo ao longo da vida, mas o que tem a ver o apego aos hábitos? Habituamos a falar na vida dos outros e não nos esforçamos em mudar isso. Habituamos a pensar mal dos outros e não nos esforçamos para mudar isso. Então, desapegar, não apenas das coisas materiais, mas também dos hábitos que nós temos, né? E depois nós vamos entender como é que a gente faz para fazer isso aí, né? Renunciar ao ego e à vaidade. Poxa vida, eu sou tão inteligente. Olha só como que eu me dou bem naquela situação. Gente, todos nós temos habilidades, eu tenho uma, cada um de vocês tem outra, né? Podemos ter a mesma, podemos ter diferente, não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém, são só habilidades diferentes, que todos nós teremos quando chegarmos à condição de espírito puro, todos teremos a mesma habilidade, né? Simplificar e minimizar as coisas da nossa vida, gente, para de complexidade, né? De coisas assim muito elaboradas. Hoje eu fui fazer uma caminhada cedo com a minha esposa, e aí conversa vai, conversa vem, aí ela falou de irmã Dulce, e ela dizendo assim, irmã Dulce dormia numa tábua, ganhou centenas de camas, cada cama que ela ganhava, ela dava para os seus pobres, viveu a vida para as outras pessoas. Viveu a vida na simplicidade. A gente é realmente simples. A gente junta as coisas, né? São coisas para a gente pensar. Por quê? Porque quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a se descobrir, e nos descobrindo a gente vai percebendo o que a gente precisa trabalhar na vida da gente. Prestar atenção no que é essencial na nossa vida. O que é essencial? Pergunte-se o que eu vim fazer aqui na Terra. Pergunte-se. Mas medite sobre isso, reflita sobre isso. Sinta para que você está aqui. Eu confesso que até uma certa idade, hoje eu estou com 60 anos,
que até uma certa idade eu não pensava nessas coisas. E aí, quando eu comecei a pensar, eu vi claramente o para quê que eu estou aqui. Ninguém me contou. Quem me conhece sabe que eu brinco, que eu sou bronco, né? Eu não ouço nada, não vejo nada e não sinto nada. Não é bem assim não, né? A gente está começando a perceber algumas coisas. Mas eu não tenho essa mediunidade ostensiva que algumas pessoas têm, da vidência, da audiência, da psicografia, da psicofonia, né? Eu não tenho essas mediunidades. Então ninguém me contou, eu descobri. Quer dizer, até me contaram, né? Pela via intuitiva, que todos nós temos essa mediunidade da intuição. Então eu observando a mim mesmo, eu consegui perceber claramente algumas coisas que são as coisas mais importantes na minha vida para eu trabalhar. Não são coisas, são defeitos que eu preciso trabalhar. E quando eu descobri esses defeitos, eu descobri também que eles são enormes. Ou seja, eu levei muito tempo para construir esses defeitos, porque Deus não me fez com defeito não, viu gente? Nem a mim, nem a vocês. Deus não nos fez com defeito nenhum. Os desvios de personalidade, de caráter que nós temos, as dificuldades espirituais que nós temos, nós é quem criamos. Pela repetição dos comportamentos equivocados. Não é? Então, presta atenção no que é essencial. Por quê? Porque se eu começo a me envolver com aquilo que não tem nada a ver com o meu planejamento encarnatório, gente, quando eu assustar, eu estou retornando ao plano espiritual. Não é? E como a Renata muito bem nos falou, essa é a melhor encarnação que nós temos. Nós vamos desperdiçar a melhor encarnação que nós temos. Por que essa é a melhor encarnação que nós temos? Vou falar por nós que estamos aqui, espíritas, né? Nós estamos numa casa espírita, estudando uma filosofia, uma ciência que quase nenhuma outra religião tem acesso. Não é privilégio da doutrina espírita, é porque as religiões organizadas construíram a sua estrutura de fé e de crença. E a doutrina espírita, ela trabalha com os ensinos dos espíritos, que o tempo inteiro estão nos trazendo. Não é o espírito que ditou Allan Kardec lá naquela época e aí morreu. Essa que é a doutrina espírita e ela não muda. Não, ela muda todos os dias. Todos os dias tem espírito trazendo novos conhecimentos para nós. Tem espíritos esclarecendo as situações para a gente. Maravilhoso isso, gente. Então, nós que estamos na doutrina espírita, não somos privilegiados. Não estamos aqui por privilégio. Estamos aqui porque na condição evolutiva que nós nos encontramos, este conhecimento é uma ferramenta poderosa para a gente. Assim como aquele que tem problemas com estruturas de comando, estar numa religião que cerceia, que limita, que impõe regras, é importante para ele, porque é o recurso de que ele precisa. Então não é privilégio estar na doutrina espírita. Estamos aqui porque na condição em que nós nos encontramos, o conhecimento espírita é uma ferramenta para a nossa transformação, para o nosso renascer, usando a fala do nosso tempo. Certo? Então é a melhor encarnação que nós temos. Eu creio que eu nunca vivi uma encarnação onde eu tive acesso a tanto conhecimento. Eu creio. Mas, o que eu estou fazendo com este conhecimento? Só vindo aqui à frente para falar? E depois eu saio ali fora, Marisa, por amizade, fala assim, isso que você falou tão bem, mas é porque eu sou amigo dela, ela vai dizer isso para mim, né? É só por isso? Ou eu estou vindo aqui à frente falar, me preparar, estudar, para poder falar, ajudando a vocês, mas principalmente, estou falando para mim. Estou despertando para uma nova realidade. É a maior oportunidade que eu já tive, eu creio.
Então, não nos desviemos do que é essencial, do que a nossa consciência diz para a gente: olha, é esse o caminho, é por aqui que você tem que ir, vamos. Ah, mas esse caminho é muito difícil. Jesus já nos dizia: da porta larga e da porta estreita, do rico e do pobre entrar no reino dos céus. Não está falando de riqueza material, não é riqueza material. Nenhum dos ensinos de Jesus está delimitado ao mundo material, muito ao contrário. Jesus falava para as almas, vivenciando a encarnação, mas ele estava falando para o espírito imortal. Então não pensem que algumas coisas Jesus falou porque a gente estava no plano material. Não, ele falou para o espírito imortal que está no plano material, mas ele não falou para a vida no plano material. Tanto que ele diz que o reino de Deus não é aqui, né? Então ele está nos preparando para o reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivenciando a experiência na matéria. Então ele veio trazer o conhecimento para a gente viver essa experiência e aproveitar bem essa experiência. Certo? Também está tranquilo até aqui? Outra coisa que a gente precisa fazer, alguém quer falar? Perguntar? Discordar? Fique à vontade, né? Não somos donos da verdade, nós estamos só estudando, aprendendo, e aprendendo ainda temos errado bastante, mas também temos tido maiores oportunidades para o acerto. E graças a Deus, tenho certeza que todos nós temos nos esforçado para cada vez aproveitar mais, acertar mais. Não é assim? Não estamos nos esforçando? Muito bem. Esforçar é uma coisa, agora conseguir é outra. Pois é, minha filha, mas olha só o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Maravilhoso esse capítulo. Por quê? Porque, gente, as pessoas das outras crenças religiosas, a grande maioria crê que só vai para o céu se for santo, se for perfeito. Pergunto: dá para a gente ser santo nessa encarnação? Não. Vocês acham que dá? Não. Meu filho mais velho tem 37 anos. Quando ele tinha 2 para 3 aninhos, mais ou menos, eu já contei isso várias vezes. Estava eu e minha esposa na cozinha da minha casa e debaixo da pia era um vão aberto. Era só a pedra da pia e embaixo era um vão aberto, fechado na lateral, mas não tinha porta, não tinha prateleira, não tinha nada, era um vão aberto ali. Ele então estava sentado ali dentro, debaixo da pia, brincando com o brinquedo dele. E eu e minha esposa estávamos ali de pé na pia, não lembro fazendo o quê, alguma coisa para a gente comer. E aí conversávamos e falávamos da vida dos outros, né? Um hábito que temos em grande conta, não é isso? E aí naquele momento, com 2, 3 aninhos, na hora que nós falamos sobre a pessoa, não falamos o nome, mas contamos a situação que aquela pessoa vivenciou, ele levantou a cabeça e virou e falou assim: papai, vocês estão falando é de fulano? Aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e a gente compreendeu que pais que nós somos, né? Que educação que nós estamos dando para os nossos filhos. E aí naquele dia nós fizemos um combinado de não falar mais da vida dos outros. Praticamente 35 anos se passaram e eu ainda falo da vida dos outros. Um defeito tão simples, tão pequeno, falar da vida dos outros, gente, isso é coisa miúda, né? Não é? Por quê? Porque é um hábito vivenciado inúmeras vezes nas outras experiências que está marcado, está enraizado no nosso coração. Por mais que você policie, por mais que você se controle, não tem jeito. A gente ainda vai gastar um tempo para tirar as raízes desse mau hábito no nosso coração e depois desenvolvermos a virtude. Então, não é fácil vencer nossas dificuldades. E aí o capítulo 17 do Evangelho dos Espíritos nos consola, porque os outros creem que tem que ser santo, e a gente sabe agora que não tem como ser santo, porque vencer as dificuldades é muito difícil. Um outro caso também particular, eu vou contar para vocês não ficarem olhando a luz, estar na frente falando, isso aí é espírito iluminado, perfeito, não, gente, é cheio de dificuldades.
dificuldades, né? Eu tenho um amigo que trabalhou comigo por 10 anos, ele não está mais no país, ele saiu do país, e uma pessoa muito boa, muito dinâmica, mas tinha um defeito muito grave, conversava demais, conversava. Quando ele começava a conversar, ele não dava tempo para a gente conversar com ele, era só ele falava de um assunto, passava para outro, ele não tinha freio, gente. E na minha atividade profissional é muito corrido, o tempo é muito curto, são muitas coisas para serem feitas. E então eu chegava lá no refeitório para tomar um café, ele estava lá, e aí quando ele me via, ele começava a conversar. E aí como é que sai para voltar para o trabalho? Não tinha jeito, agarrava a gente lá, né? 10 anos que ele conviveu comigo. 10 anos eu tentando trabalhar a paciência e eu não consegui. É difícil. Quem está se esforçando para ser paciente deve sentir como que é difícil. Quem está se esforçando para vencer qualquer defeito que vocês já sabem que vocês têm e se decidiram mudar, sabe que é difícil. Que exige muito esforço, perseverança, né? Então não é do dia para a noite. Muitas vezes não é em uma encarnação. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, nos consola porque nos diz que o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para vencer suas más inclinações. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu não tenho que ser perfeito agora, eu tenho que me esforçar. Porque se eu me esforçar, logo eu vou me tornar um espírito perfeito, puro. Mas é em função desse esforço. Vê a importância do esforço? Sem ele, a gente não vai ligar. Então é isso mesmo, a gente está se esforçando. Está se esforçando para ser melhor. E a gente vai dar conta num dia, no outro a gente não vai. No outro a gente vai, no outro a gente não vai. E assim vai. Vencendo um dia, perdendo o outro. Vencendo um dia, perdendo no outro. Até que um dia a gente vai conseguir vencer todos os dias. Não é? Então, foco no essencial. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Na Terra, vira o ano, terminou 2024. Aí eu estava vendo lá na família, a gente foi para a fazenda de um cunhado, passamos o fim de ano lá. E aí estou vendo todo mundo combinando, né? Ano que vem eu vou fazer academia, ano que vem eu vou fazer regime, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Tenho certeza que todo mundo alguma meta traçou para esse ano, né? Esse ano eu vou fazer tal coisa que eu não consegui fazer. Minha esposa virou e falou assim: esse ano eu vou conseguir arrumar em casa, porque entra ano e sai ano eu não arrumo. Pensei comigo, falando da vida dos outros, ô coitado, mais um ano. Olha o julgamento, né? Dificuldade que a gente tem, estão vendo? Então, aí vem a pergunta: fazemos meta para a vida física e para o espírito? Quais as metas nós traçamos para o espírito que somos, para o espírito imortal? Já que eu vim aqui no plano físico para vivenciar experiências e sair dessa vida melhor do que eu cheguei. Esse é o propósito, né? É o macro, vamos dizer assim, né? O propósito geral. Todo mundo encarna para viver as experiências e ao final das experiências estar melhor do que estava quando entrou na encarnação. Esse é o objetivo geral. Agora, para esse objetivo geral, cada um vai trabalhar uma coisa específica, ou duas, ou três, certo? Então, fazemos planos para a vida física, para a vida material e para a vida espiritual. E para o espírito imortal que nós somos, quais os planos vocês fizeram? Não vou me colocar no meio, vocês pensam que eu vou me colocar no meio? Quais os planos nós fizemos? Quem fez plano? Ninguém? Perceberam? Perceberam como que a gente perde a oportunidade? Todo ano novo é a oportunidade da gente repensar isso, da gente se renovar. Toda encarnação é a oportunidade dessa renovação. Por isso que eu falei lá no início de como que as coisas funcionam. O espírito vem, vive experiência, desencarna, pensa sobre o que vivenciou para fazer a avaliação, né? E aí, feita essa avaliação, ele vai fazer um novo planejamento para a próxima encarnação. O espírito está fazendo isso no plano espiritual, e nós encarnados. Todo ano, quando vira, vem essa ideia de um novo ano, de um novo momento, de novas oportunidades, e fazemos planos para a vida material, mas e para o espírito? Porque nós não nos vemos
nossa grande dificuldade. Mesmo espíritas, a gente pensa, sabe que a vida continua, sabe que o espírito sobrevive. Vou contar outra para vocês, dizendo como é que a gente pensa sobre a matéria. Uma vez eu querendo fazer média com a minha esposa, querendo ganhar uns pontinhos com ela lá, virei para ela e falei: ô meu amor, na próxima encarnação quero voltar a ser marido de novo. Próxima encarnação? Porque a nossa vida é só encarnação, quando eu não estou encarnado eu não tenho vida. Percebe? Nós espíritas só pensamos no ser encarnado. Nós não vivemos como se nós fôssemos almas imortais. Sabemos que elas sobrevivem, mas não vivemos com esse entendimento. Então, começar a pensar em nós, na nossa vida, nas oportunidades que Deus nos dá, vai nos dar recurso para a gente acordar para isso e começar a pensar que eu tenho que fazer um plano aqui para trabalhar, para desenvolver esse espírito. Por quê? O planejamento é feito lá, mas quando a gente nasce a gente esquece das coisas, né, gente? Você lembra do que foi planejado lá? Não? Alguém aí lembra? Eu não estou lembrando nem dos meus sonhos, quanto mais do que estava lá no plano espiritual. Certo? Então, é pensando, é analisando, é refletindo, é observando a nossa vida que a gente vai conseguir trazer aquele planejamento que foi feito no plano espiritual para a nossa consciência. Não no sentido de que, não, o que foi dito lá era isso. Não, é no sentido de qual é o caminho que eu tenho que ir, como é que eu tenho que me comportar. Ok? Então não precisa saber as palavras exatas que foram ditas lá no meu planejamento encarnatório. Eu preciso saber o sentido, a direção. E aí quando eu penso, quando eu reflito, quando eu olho para dentro de mim, eu tenho essa oportunidade de trazer para a consciência qual é o propósito da minha encarnação. Gente, fazendo isso, as minhas chances de vencer nessa encarnação aumentam de forma exponencial, gloriosa. Certo? Mas eu tenho que pensar, eu tenho que observar, para não fugir desse caminho que foi traçado para mim. Que a espiritualidade investe, insiste para que eu trilhe, mas que respeita meu livre-arbítrio. Quando eu digo eu não vou por ali, eles falam: bom, você que sabe, se você não quer ir, é a escolha que você pode fazer. Só que a escolha é ruim, né? Se já fizeram um planejamento e eu saio dele, essa escolha é muito ruim, porque naquela escolha, como diz esse amigo meu que eu precisava trabalhar a paciência e não dei conta de trabalhar a paciência, é o caminho feliz. A gente trabalha na área de informática, com programação, e aí ele sempre usava esse termo: não, tem um caminho feliz e tem um caminho difícil. No fluxo lógico, né, dos programas lá, tem um caminho feliz, ou seja, o caminho que se espera que se seja trilhado. Na vida tem um caminho feliz, que é o caminho do planejamento, que é o caminho que se espera que a gente trilhe. Por quê? Porque todos os recursos que nós necessitamos estão nesse caminho. Quando eu me desvio, eu perco parte desses recursos. Ok? Todos nós desviamos um pouquinho, não tem problema. Quando eu desvio e percebo, corrijo a rota, corrijo o rumo. Tudo bem, nós não somos perfeitos, nós não damos conta de todas as coisas, mas eu tenho que estar me esforçando, eu tenho que estar tentando, né? Porque se eu não fizer isso, a oportunidade vai passar e eu não vou conseguir me melhorar. Gente, eu garanto para vocês, porque eu tenho visto isso nas obras espíritas, vai ser uma grande decepção para nós se nós retornarmos ao plano espiritual sem termos crescido alguma coisa espiritualmente falando. Nós vamos retornar e vamos nos decepcionar conosco mesmo, porque nós vamos constatar, como lá no centro de mensageiros do nosso lar, André Luiz constatou que os espíritos que falharam por culpa deles, por culpa de ninguém mais. Não faltou recurso, não faltou oportunidade, mas eles deliberadamente escolheram seguir outro caminho. Observe lá o caso de Otávio e vários outros casos que estão lá. Peguem o livro dos mensageiros.
olhem lá no capítulo os nomes das pessoas que estão lá e leiam aqueles capítulos que está falando daquela pessoa. Lá ele conta a história dele, do porquê ele fracassou e de como ele teria vencido se ele tivesse se esforçado. Isso é para nós, é a nossa oportunidade, né? Então nós temos que começar a abrir nossos olhos, porque aqui no plano físico, gente, nós temos que trabalhar para diminuir nossos defeitos e nós temos que trabalhar para aumentar nossas virtudes. E olha que Deus é tão bom que com um trabalho eu faço os dois. Quando eu trabalho para diminuir um defeito, esse defeito tem uma virtude que é oposta a ele. Se eu sou orgulhoso e percebo que eu sou orgulhoso, não, eu vou começar a trabalhar para vencer esse orgulho. Eu vou desenvolver o quê? Qual que é o oposto do orgulho? Humildade. Então, à medida que eu vou trabalhando e vou vencendo aquele defeito, eu vou construindo uma virtude. À medida que eu vou deixando de ser orgulhoso, eu vou me tornando humilde. Quando eu vencer todo esse orgulho, eu alcancei a humildade. Então, com um esforço, eu mato dois coelhos. Não é? Olha que interessante a bondade divina. Certo? Então, escolha qualquer defeito que você tem e mire nele. Olha, vou trabalhar para vencer isso. Não vou me iludir que amanhã eu já venci. Não, eu vou trabalhar para vencer. Quando é que eu vou vencer? Deus que sabe. Mas o trabalho eu que sei. Quanto mais eu trabalhar, mais rápido eu venço. Quanto menos eu trabalhar, mais distante vai ser o vencimento, vamos dizer assim. Então, trabalhar as virtudes na nossa vida, desenvolver a humildade, desenvolver a gratidão, gente. Gratidão é algo que a ciência já identificou como benéfico para o nosso próprio corpo. A pessoa que é grata, que é satisfeita com tudo na vida, ela é mais feliz. O organismo funciona bem, a imunidade aumenta. Isso tem trabalhos científicos nessa linha. Então, começarmos a trabalhar a gratidão a Deus, porque é Ele que nos provê com tudo. E a gratidão vai nos ajudar a despertar para outros valores. Também podemos trabalhar o perdão. Perdão a nós mesmos. Gente, perdão. Essa semana, olha que coisa, como que é interessante, eu recordei, hoje fazendo uma revisão sobre o tema, eu recordei uma conversa que eu tive com uma pessoa no domingo. E a pessoa disse assim: eu tenho uma filha que tinha ódio do pai. Vivia falando para mim: mãe, larga pai, ele não te merece. Porque ele tinha as dificuldades dele lá. E aí, essa família acabou indo para a doutrina espírita e participando de uma casa, o mentor, numa reunião que eles estavam lá, um dos espíritos que a manifesta na casa, disse à jovem que ela precisava perdoar enquanto fosse tempo, perdoar o pai enquanto fosse tempo. E isso mexeu com ela, e ela começou a refletir e trabalhar o seu coração. A mãe diz que não tinha motivo para ela ter aquele ódio, não justificava. O comportamento equivocado do pai, as dificuldades do pai, não justificavam aquele ódio, porque era com relação à mãe. E ele era um pai, não era aquele pai exemplar, mas era um bom pai. Então ela não tinha motivo pessoal para esse ódio, não existia. E aí a gente sabe que não é dessa existência, é do passado, né? E a mãe conta que ela tinha umas manchas nas costas, a filha tinha umas manchas nas costas, que de tempos em tempos ela ficava caroquenta, e já tinha ido em vários médicos, os médicos não conseguiam resolver. Aí depois de ouvir a importância do perdão e a necessidade dela perdoar e ela refletir sobre isso, ela trabalhou isso no coração, e um dia ela chegou para a mãe e falou assim: mãe, consegui perdoar o pai. E hoje os dois, segundo ela, segundo essa mãe, têm um relacionamento maravilhoso, são agarrados um com o outro, né? E aí a mãe observou e comentou com a filha: filha, suas manchas sumiram.
as manchas que ela tinha nas costas, que ficavam caroquentas de tempos em tempos, sumiram, do nada, sem fazer nada. A partir do momento que ela trabalhou o perdão no coração. E aí a mãe foi observar que os períodos mais difíceis daquelas manchas eram exatamente nas crises de brigas que ela tinha com o pai. Olha a importância do perdão no nosso corpo, gente. Se afeta tanto o nosso corpo, que é tão denso, tão denso. Imagine o espírito, imagine o corpo espiritual, que é sutil, que é sensível ao pensamento. Então, guardar raiva, guardar mágoa, guardar tristeza no coração, não é esse o caminho. Não quer dizer que a gente não vai ter uma tristeza, não quer dizer que a gente não vai sentir raiva alguma vez, não quer dizer que a gente não vai se magoar com alguém, não estou dizendo isso, estou dizendo manter. Quando eu vivo uma situação que alguém me ofende, eu posso ficar com raiva ali naquele momento, posso até perder o controle, mas eu não consigo controlar as emoções naquele momento, mas depois que passa, eu decido manter ou não aquilo no meu coração. É esse que é o ponto, percebe? Então o ponto não é eu sentir raiva, o ponto é eu guardar a raiva, o ponto não é eu ficar magoado, o ponto é eu guardar a mágoa, o ponto não é eu me sentir ofendido, o ponto é não perdoar. Então depois que passa aquele momento, refletindo sobre aquilo, escolha o caminho certo. Perdão. Perdão a si próprio, porque nós não somos perfeitos, não damos conta de todas as coisas. E perdão ao outro, que também não é perfeito. E pedir perdão para aqueles que nós prejudicamos, maltratamos, ofendemos. Então, trabalhar o perdão é uma forma da gente poder renascer, né? Então, vamos pensar. O que mais que a gente pode fazer para nos ajudar nessa reflexão sobre renascer? Porque renascer, eu não preciso esperar uma nova encarnação para eu renascer. Quando eu reencarnar novamente, de fato eu estarei renascendo, mas eu não preciso esperar. Eu não preciso esperar 2025 acabar para eu renascer em 2026. É isso mesmo? Nós estamos em 2025? Eu não preciso esperar chegar a dezembro de 2025 para eu renascer em 2026. Gente, hoje, 9 horas agora, amanhã nós estamos acordando. Novo dia, nova oportunidade. Olha a oportunidade de renascer amanhã, né? E depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim a cada dia que nós tivermos na nossa existência. Então, começar a pensar, a nos observar, a olhar dentro de nós, orar, conversar com Deus. Conversa com Deus na hora que você levanta, conversa com Deus na hora que você deita, conversa com Deus durante o dia. Não precisa juntar as mãos e ficar ali naquela atitude beata. Não. Conversa com Deus, agradece a Deus. Você passa a ver aquela árvore florida, maravilhosa, observe e agradeça a Deus. Deus, muito obrigado pelo perfume, pela cor, pela beleza. Acontece uma coisa boa na sua vida, conversa com Deus e agradeça a Deus. Deus, muito obrigado por isso. Está vivendo um momento difícil, uma situação difícil, um problema, conversa com Deus. Deus, me ajuda aqui, me dá uma força, me mostra o caminho. Nós podemos conversar com Deus o dia inteiro, gente, sem sermos beatas. Quer perguntar? Então, você levantou o dedinho. Quando a gente levanta o dedinho, não quer ver? Estou brincando. Não, Alex, você falou então vai. falar uma coisa aqui que o Haroldo fala numa palestra dele, que muitas pessoas querem ver o que foi em vidas passadas. Tipo assim, a melhor versão sua É agora. essa. É agora. E gente, o que fomos nas vidas passadas, não importa. A gente sabe, eu não sei exatamente quem eu fui, mas eu sei como eu fui. Quando eu olho as dificuldades que eu tenho dentro de mim, então eu não sou paciente, eu não sou. Qual é a outra coisa que eu falei? Eu ainda falo mal da vida dos outros, né? E tem um tanto de outros defeitos aí. Então, lá atrás, se hoje eu tenho essa dificuldade, lá atrás essas dificuldades com certeza eram um pouco maiores. Não importa quem eu fui. Quando eu falo, você quer saber o que foi no passado, analise os seus pensamentos. Isso aí, né? Analise os pensamentos. Vamos aprendendo com os nossos erros. Uma dificuldade que a gente tem, a gente não gosta de errar.
né? Nós espíritas, então, principalmente, não gostamos de admitir que nós erramos. Gente, mas nós não somos, nós estamos longe de ser espírito perfeito. É ilusão achar que a gente não vai errar. Nós vamos errar. E não tem problema. Renata falou um negócio interessante no início da fala dela, né? Sobre o erro. A gente vai errar muito ainda. E não tem problema errar. A gente erra quando a gente não conhece e a gente erra também quando a gente conhece. Quando eu não conheço, está tudo bem. Quando eu conheço, aí tem um problema. Então, vai pensando, vai refletindo, vai criando propósito. Ó, hoje eu não vou falar da vida dos outros. É o meu defeito, tá, gente? Hoje eu não vou falar da vida dos outros. Vou nem pensar. Aí, no final do dia, eu olho para trás e lembro o dia, copiando Santo Agostinho, né? Olho para trás e lembro o dia. O que eu fiz hoje? Puxa vida, eu falei da vida dos outros de manhã, falei da vida dos outros à tarde, falei da vida dos outros à noite. Beleza, mas amanhã eu não vou falar da vida dos outros. Cria um propósito para cada dia. Gente, eu vou falar no primeiro, no segundo, no terceiro. Uma hora eu começo a acertar. Por quê? Porque eu estou me esforçando para isso, né? Então, a vida é uma oportunidade de a gente renascer o tempo inteiro. Não importa quanto eu errei para trás. Não importa. Para fechar, o tempo já está passando, você já está aflita aqui já, né? Para fechar, uma amiga espírita que já desencarnou, eu convivi um tempo com ela e ela era muito dura consigo mesma. Ela se cobrava muito e dizia que quando eu desencarnar eu vou para um umbral. E eu via ela como uma pessoa com muito mais conhecimento do que eu. Aí quando eu descobri que ela tinha medo de morrer, porque ela acreditava quando ela morresse ali com um umbral, eu pensei assim comigo, na minha infantilidade, né? Agora eu vou ensinar uma coisa para ela, né? O senhor fulano, fiquei sabendo que você tem medo de morrer? Eu falei assim, tem. Mas por que você tem medo de morrer? É porque você acha que você vai para o umbral? Eu falei assim, eu não acho, eu tenho certeza que eu vou para o umbral. E aí eu fui falar para ela, gente, mas não é assim aquela coisa toda, mas eu não tinha nem conhecimento naquele tempo para falar. Hoje eu vejo que de fato ela tinha uma visão equivocada da vida. Porque eu posso ter assassinado, roubado, agredido, violentado, eu posso ter feito um tanto de coisa ruim lá para trás. Mas se hoje eu decidir mudar a minha vida e trabalhar para mudar, gente, está tudo certo. Quer ver Maria Madalena? Ao exemplo. Paulo de Tarso. E tantos outros que começaram uma vida, vamos dizer, em caminhos equivocados e que descobriram que estava errado e ao invés de ficar chorando, né, as lágrimas, ali, o leite derramado, resolveram fazer diferente. É isso que nós temos que fazer na nossa vida, todos os dias. Levantemos, quando nos levantarmos, vamos pensar, o que eu vou fazer hoje para eu, espírito, crescer um pouquinho mais? E fica firme naquele propósito. No dia seguinte, veja se é o mesmo ou se é o outro, e vai assim, vamos pensando, porque assim, quando chegar ao final da nossa vida, nós vamos perceber o quanto nós caminhamos, e isso vai ser motivo de muita satisfação para todos nós, porque não vencemos o outro, vencemos a nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude nessa caminhada maravilhosa que é a vida, grande oportunidade que o Pai colocou nas nossas mãos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.